e nem forças sobrenaturais. Mas, enfim, eu vou falar rápido, eu estou atrasado aqui, mas é que eu me empolgo, vou falando. Essa história é muito interessante, porque se a gente pegar a Bíblia fala de Cuxi. Quando ela fala do Jardim do Éden, ela fala que o Jardim do Éden tinha 3 rios, lá em Gênesis, capítulo, não vou saber. Mas vai falar, por exemplo, que o Jardim do Éden tinha 3 rios, o Tigre, o Eufrates e Cuxi. Cuxi aparece já no Velho Testamento. Por quê? Porque os povos, aí vamos olhar a Bíblia como um livro histórico. Os povos que construíram a Bíblia, os povos semitas, são povos que tinham contatos com esses povos africanos aqui no mundo antigo. Era de conhecimento dos povos antigos a África. Aliás, quando a gente pega os textos gregos, Heródoto e toda uma lista aí de pensadores, a gente vai ver que eles falam da África com muito respeito. Eles não tinham esse olhar distorcido que a gente desenvolveu ao longo da sociedade racista do século XIX. Mas o povo Cuxi, por exemplo, que depois ficou conhecido como núbios, são povos que, além do conhecimento das pirâmides e etc., tinham um desenvolvimento pesado da arquitetura, muito antes dos gregos, mas o pai da arquitetura é um grego. Mas é um povo que tem algumas especificidades. Por exemplo, a questão da mulher. Se a gente vê, por exemplo, nessa pedra, essas pedras são chamadas de estela. Nessas estelas a gente tem, por exemplo, a gente consegue saber o nome da rainha, mas a gente não sabe o nome do companheiro dela. Inclusive entrou para a história essa pedra como a rainha, que eu não vou saber falar o nome, Amenhotep, alguma coisa assim, mas a rainha fulana de tal e seu companheiro. Porque eram povos que ou eram matriarcais ou eram povos que as relações de gênero não eram dadas como foi na Europa, da mulher como nada, como... Mas ela fazia a parte ativa, tanto que a gente vai ter uma história nessa região de guerreiras mulheres. É daqui que saem as Candaces, ou em inglês as Kentuckys. Inclusive na Bíblia aparece falando das Candaces. Se for olhar lá no Novo Testamento, bom, não vou falar da Bíblia não, que eu estou com raiva do Papa. Aí vamos para o Egito, que é do lado ali do povo Cuxi, só que mais para cima. Aqui a gente tem outro problema da distorção. Isso aqui, essa foto é do filme A Múmia. Eu peguei esse negócio aqui do Facebook. O filme A Múmia, quando vai falar do Imhotep, para quem assistiu o filme A Múmia, quem é o Imhotep na história egípcia? Se a gente vai lá registrar, o Imhotep foi um cientista, arqueólogo, filósofo, artista, médico, religioso. O cara era um crânio, e essa é uma outra característica da sociedade africana que não está colocada como na sociedade moderna, essa divisão entre religião, ciência, política e etc. As coisas aparecem mais misturadas, então as pessoas que dominam uma área dominam várias outras. Quando a gente pega a história do Imhotep, o cara era um gênio. Inclusive, 3.000 anos antes de existir Grécia, 2.000 anos antes de existir Grécia, o cara já tinha feito tudo que a gente considera como medicina, já tinha desenvolvido conhecimentos tecnológicos, sistematizado doenças, proposto remédios, tratamentos, etc. E aí ele aparece na filme A Múmia, mas quando ele aparece desse jeito aqui. Aqui é famosa, para quem está na correria aí há mais tempo, a Elizabeth Taylor como Cleópatra. Então, como Hollywood vê os egípcios? Depois eu falo da Cleópatra, uma curiosidade que eu acho que eu já falei, mas só para... Como a Record vê os egípcios? Aqui, para quem está assistindo, o Record tem uma novela aí que chama São José do Egito, alguma coisa assim. José do Egito. Mas aqui também está como a Record vê os egípcios. Já santifiquei o cara, mano. Tá vendo? A gente está numa sociedade que... Bom, vou ficar quieto, senão eu vou apanhar. Agora, como os egípcios se viam? Eu falei como que Hollywood vê, eu falei como que a Record vê, mas como os egípcios se viam? Quando eles se pintavam, olha a cor que eles usavam. Então tá lá no Facebook. Como eles poderiam ser? Aí, de novo, reconstituição gráfica a partir de fósseis de múmias e etc. A gente vê que fica óbvio que os egípcios não poderiam ser brancos. Pode falar. Então, eu não quero falar do Papa nem de Jesus, que dá briga, mas o fato é que... Como é que pode um ateu falar de Jesus? Mas vamos lá. Jesus está numa região, Oriente Médio, que ele não poderia ser branco. Ele não poderia ter esse fenótipo europeu.
mas não se sabe ao certo, do campo da ciência, como ele era, porque cientificamente não tem prova nem que ele existia. O que a gente tem? A fé das pessoas que acreditam nele, muitos relatos sobre ele, mas você não tem registro. E outra coisa que a Roma, na época de Jesus, era uma metrópole com gente de várias partes do mundo. Então, descrever como Jesus era exatamente dá um trabalho danado e dá muito, assim, tem várias interpretações, cada um puxa para um lado. O que a gente tem? A gente tem pistas. Quando na Bíblia diz que Jesus é da cor de jaspe, não sei se alguém aqui já viu uma pedra de jaspe. Jaspe é uma pedra preciosa marronzinha, da minha cor, assim, ó. Ou quando a Bíblia diz que a família de Jesus se escondeu no Egito. O Egito. Aí alguns estudiosos perguntam, mas como que ele poderia ter se escondido no Egito se ele fosse muito diferente do povo que estava lá, ele não ia ficar em destaque? Que talvez ele seja muito mais negão do que a gente imagina. Mas são estudos, assim, do ponto de vista científico, não tem nada que diz é isso nem aquilo. Mas o que dá para dizer, não tem o fenótipo europeu. Esse Jesus da igreja é um Jesus pintado na sociedade medieval, né? Aí a gente já está falando de século 4 para frente, depois de Cristo. Essa imagem é uma imagem muito mais recente da sociedade medieval, que perdura, que inclusive traz essa ideia que não tinha antes na sociedade europeia, não tinha na Grécia, essa ideia de que tudo que é negro é ruim e tudo que é branco é bom. Então Jesus tinha que ser alvo mais que a neve. Tem até uma música evangélica que fala disso. Então essa representação é a representação da sociedade medieval. Mas tem alguns estudos que apontam que talvez os hebreus fossem negros. Aí são estudos que estão em andamento aí e que dá muita polêmica. Então, para a gente falar do Egito, só para dizer rapidamente, a sociedade egípcia foi essa região do Nilo. Aqui o rio Nilo é um rio gigante, um rio bastante fértil. É uma região muito rica do ponto de vista histórico e é a região que possivelmente se desenvolveu a primeira revolução tecnológica da história, que é o desenvolvimento da agricultura. Isso vai garantir ao Egito uma série de questões que ele vai ser pioneiro. Não porque eles são melhores do que qualquer um outro, mas porque eles estavam posicionados numa região que favorecia. Por exemplo, quando a gente pensa nisso aqui, ó, um outro mito que se criou é que na África não tem escrita. Os egípcios desenvolveram ao longo de um processo histórico, também não foi extraterrestre que ensinou, não são códigos sagrados. Para quem assiste X-Men, X-Men Evolution, não é o Apocalipse que lá no Egito criou os símbolos, mas o povo egípcio tinha necessidade de organização. Aqui a questão do trabalho é importante para a gente. Por que os egípcios desenvolveram a escrita? Porque eles precisavam registrar. A sociedade agrícola criou um problema. Crescimento urbano desgraçado, muita gente por quilômetro quadrado. Isso você precisa de uma organização do que se produz, para onde, como se distribui, etc. Eu preciso sistematizar, eu preciso contar, eu preciso prever quando vai vir uma cheia, porque o rio Nilo ele enchia, dava enchente para todo lado. Quando ele abaixava, aquela lama deixava a terra fértil. Prever isso obrigou os egípcios, por exemplo, a estudar a terra, estudar o solo, estudar, por exemplo, cadê aqui? Depois eu volto aqui para falar. Estudar, por exemplo, o céu. Os egípcios, o calendário que a gente usa hoje é um calendário egípcio. Os egípcios foi o povo que desenvolveu o calendário mais perfeito, porque os caras, não porque eles eram melhores, mais inteligentes, porque se eles não conseguissem prever qual é a época que a gente está, quando vai começar a chover, quando que vai encher o rio, eles não conseguiam plantar e não conseguiam alimentar todo mundo. Então, olhar para o céu, sistematizar essas informações era fundamental. Só que isso possibilitou o desenvolvimento de outras áreas da ciência, como a medicina, por exemplo, ou como a matemática. Eu falei aqui que para fazer a pirâmide eu preciso dominar uma função, que é a função do triângulo retângulo. Mas quando eu vou olhar na história da matemática, vão me dizer que quem inventou essa função foi o Pitágoras, ou foi o Tales de Mileto. Só que o Tales de Mileto estudou no Egito. Os gregos estudaram no Egito. Então, para a gente voltar aqui, quando a gente olha para a sociedade egípcia, a gente vai ver um povo, como qualquer um outro, tendo que resolver problemas e vão desenvolver tecnologia, conhecimento para dar conta disso. A matemática, a aritmética, tudo isso o Egito desenvolveu muito antes de existir Grécia. Os gregos estavam nas cavernas, quando os egípcios já tinham escrita desenvolvida, matemática, arquitetura, blá, 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 blá.
Aqui as pirâmides também, não foi obra de extraterrestre, não é plataforma de voo. Os caras achavam que... os caras cultuavam o Deus Sol, porque o Sol é o que traz energia para a plantação. Vários povos agrícolas cultivam o Sol. E para eles a pirâmide tinha uma simbologia religiosa que levaria para outro mundo, etc. Que é uma questão interessantíssima que não dá tempo de aprofundar. Mas mesmo as pirâmides, teve um tempo de desenvolvimento. Aqui a gente está falando de trabalho. Produzir, transformar a natureza, transformar as relações a partir da transformação com o outro e com a natureza. Então, quando a gente olha as pirâmides, a gente vai ver que tem um desenvolvimento das pirâmides. A primeira pirâmide projetada pelo Imhotep, lá do filme A Múmia, que era negrão. Não deu certo, ruiu, aí os caras redesenhou e foi aperfeiçoando, até chegar na pirâmide que a gente conhece. O que isso mostra para a gente? A gente mostra um processo histórico, um desenvolvimento histórico. Contraditório, porque tem o faraó aqui que manda em todo mundo, que é o Deus máximo, mas, ao mesmo tempo, o Estado centralizado, naquela época, garantiu uma organização social que possibilitou um desenvolvimento, uma fartura na produção. Então, a gente tem história. Aqui é interessante que a esfinge, não sei se vocês sabem, ela foi descoberta no século XIX, quando Napoleão invadiu essa área. E aí estava enterrada, tudo na areia, os caras começaram a escavar. Algumas teorias acreditam que a esfinge perdeu o nariz de propósito. Alguém já ouviu falar essa história? Quando os caras começaram a escavar o nariz da esfinge, o que os caras descobriu? Nariz batatão, chatão aqui, ó, diferente de qualquer europeu que eles já tinham visto. E aí há alguns arqueólogos que sugerem que as tropas de Napoleão, depois de ter descoberto, teriam dinamitado o nariz da esfinge, porque pegaria mal. Aí não sei se é verdade ou não, mas não acho difícil. Aqui, só para vocês verem o tamanho das pirâmides, e as pirâmides elas são feitas com um cálculo exato que considera a dinâmica esférica da Terra. Então, quando os lados eles estão projetados olhando para os astros, porque existem furos nas pirâmides que vão fazer a luz do Sol em determinada época do ano, e lá na cabeça do faraó, porque é a energia sagrada que vai garantir a vitalidade lá do defunto, que não é defunto, estaria vivo na outra vida. Para fazer isso, os caras precisaram fazer uma projeção matemática tão complexa que, no século XX, os caras iam inundar uma região e tentaram remover uma pirâmide menorzinha e colocar no outro lugar. Os matemáticos do século XX, com toda a sua tecnologia, não conseguiram refazer o cálculo com a luz do sol, igual aqueles povos atrasados, aqueles bárbaros lá atrás, esses africanos que não poderiam ter feito. Então, a pirâmide é uma obra arquitetônica muito complexa, que foi possível a partir do conhecimento historicamente acumulado. Aqui, só para vocês terem uma ideia do tamanho, essa é a mesma pirâmide que estava ali atrás, né? Aqui são duas crianças brincando aqui nos tijolinhos. De novo, a gente está mostrando que os africanos, como qualquer outro povo do planeta, desenvolveu conhecimento para transformar, porque ao agir no mundo, a gente conhece o mundo. Então, o conhecimento sobre o mundo não é uma coisa do europeu, é uma coisa própria do ser humano. Vou sair do Egito, para passar rapidinho, a gente falar do Mali. O Mali é também uma sociedade muito antiga, e está aqui é o Oceano Atlântico, por aqui assim tá Cabo Verde, nessa parte aqui do Oceano Atlântico, por aqui está a Nigéria, e esse povo é um povo importante para a gente estudar. Quem chegou antes, vocês viram uma música tocando? Você sabe quem estava tocando? Quem sabe? Estava tocando um cara chamado Salif Keita, que é um cara do Mali, dessa região aqui, que é uma região que inventou, por exemplo, os instrumentos de corda muito antes dos europeus. Se a gente quiser voltar na raiz dos instrumentos de corda, a gente tem que olhar para essa região. Nem só de tambor se faz a musicalidade africana, embora o tambor seja um elemento importantíssimo para a gente entender a cultura africana. Mas o Mali, por exemplo, tem uma história rica, complexa, não dá para resumir aqui, mas você tem diversos reinos, diversos impérios que vão se formar ao longo do tempo. Inclusive é dessa região que vem o povo mandingue. Alguém já ouviu esse ditado assim, ó, quem não pode com mandinga não carrega patuá? Quem já ouviu? Esse ditado ele é muito usado na capoeira, mas ele tem um dado histórico
contraditório, mas é um dado histórico, não posso fazer nada. Quem eram os mandingues? Os mandingues eram africanos que já vinham do continente com o domínio da escrita árabe, porque os reinos do Mali se converteram ao islamismo logo no primeiro momento do islamismo, quando o islamismo estava se expandindo. Por exemplo, século VIII, século IX, século X, muito antes dos europeus chegarem nessa região. Então, são povos que vinham com domínio da leitura islâmica, leitura do Alcorão, por exemplo. E, por isso, esses povos iam para funções administrativas na colônia, porque mais da metade dos portugueses não sabiam ler. Os portugueses estavam aqui, dos brancos que estavam aqui como senhores. E esses caras sabiam. E eles tinham, por isso, privilégio dentro da colonização brasileira. Então, os outros africanos, ao perceber que os mandingues tinham privilégios, uma das coisas da religião dos mandingues, isso não só dos mandingues, mas em várias partes da África, o pessoal que é muçulmano, eles usam patuá, que é uma bolsa que tem parte de textos sagrados do Alcorão. Eles usam essa bolsa guardada com eles, mas que a gente vai ver esse patuá também em algumas culturas africanas. O pessoal põe búzio, põe concha. Isso também aparece em algumas casas de candomblé no Brasil, essa coisa de ter um patuá. O que é interessante? Uma marca dos mandingues na escravidão no Brasil era usar o patuá. Então, o que os africanos faziam? Se você estava andando na rua e vinha um soldado, por exemplo, e violentava um africano, era normal. Mas ele não podia violentar um mandingue, porque o mandingue era um escravo da administração colonial. Então, alguns africanos percebiam isso e fingiam que estava com um patuá, faziam um patuá lá, para fingir que era um mandingue para fugir da repressão. Só que, às vezes, o sistema usava o mandingue para identificar, para saber se o cara era mandingue mesmo ou não. E aí, o mandingue desmascarava. Não, esse cara não é mandingue. Daí que vem a ideia. Quem não pode com mandinga, não carrega patuá. Porque se você não é mandinga mesmo, não finge que é um. É daí que vem esse mito. O que é interessante para a gente aqui? É que o povo do Mali desenvolveu grandes civilizações, grandes reinos, e reinos complexos. Se a gente fosse aprofundar, teria toda uma avaliação para a gente fazer, por exemplo, da arquitetura, do equilíbrio com o meio ambiente, toda a preocupação que os caras tinham em relação a construções que não fosse, que a gente poderia chamar hoje de arquitetura inteligente. Os caras já tinham isso lá há muito tempo. Inclusive, era um reino muito rico. Tem uma história, isso aqui é uma foto, um pedaço do desenho do Atlas. O Atlas era um geógrafo lá, europeu, que desenhava o mundo inteiro para ajudar os navegantes. E no desenho do Atlas, a gente já percebe referências a um rei do Mali, que é o rei Musa Mansa, ou Sundiata Keita. E esse rei, por exemplo, ele era tão rico que certa vez ele foi para Meca. Beleza. Certa vez ele foi para Meca e levou ouro para caramba lá para levar lá para a Terra Sagrada. E no caminho ele passou pelo Egito para fazer uma pausa, os caras trataram ele bem. Ele foi e deu ouro para todo mundo que ajudou e deixou bastante ouro no Egito. Conta os autos historiográficos que ele deixou tanto ouro no Egito, tanto ouro, que desequilibrou a balança comercial do Egito. Porque o Barba saiu, mas ele poderia explicar para a gente que se você tem muito dinheiro e pouca produção, a inflação desregula e a economia fica bastante bagunçada. Mas o que isso é importante para a gente? Para mostrar que a gente tem processo de desenvolvimento pela África toda, que não é só o Egito. Tanto que é no reinado desses caras que vão se construir caravelas que, segundo consta os registros, que buscava atravessar o grande rio, atravessar o grande mar em direção a nossa direção aqui, vindo para essa área, atravessar o Atlântico para esses lados. Aí tem alguns estudiosos, principalmente um cara chamado Ivan Sertima, que acredita que eles realmente conseguiram atravessar para a América e retornar para o continente africano, que possivelmente eles chegaram, aqui a gente está falando de século XI, XII, na verdade século XIII, que eles conseguiram chegar muito antes dos europeus no continente americano. Isso também são estudos que estão sendo feitos nesse sentido. Mas é nessa região também, e aqui um dado importante, que eu vou tentar resumir por causa do tempo, mas é nessa região que vai se desenvolver uma cidade, os caras vão criar uma cidade destinada ao culto do conhecimento. Uma cidade que tem como função registrar o conhecimento acumulado.
Isso não é novo. Se a gente vai olhar lá em Alexandria, Alexandria é no Egito, Biblioteca de Alexandria. Só que por que a Biblioteca de Alexandria chama Alexandria? O nome que vem de Alexandre. Porque os europeus dominaram aquela parte e transformaram Alexandria no capital do império. Mas por que o europeu transformou Alexandria no capital, uma terra do Egito, na capital? Porque ali tinha um conhecimento acumulado de várias gerações anteriores. Quando a gente pega a história dos gregos, os grandes filósofos, a maioria deles foram estudar em Alexandria. Tiveram contato, principalmente os matemáticos. Essa coisa de que o negro é bom só no corpo foi uma maldade que fizeram conosco. Quando uma criança fala, eu sou ruim em matemática, é um problema histórico que fizeram conosco, que não é verdade. O povo africano domina muito conhecimentos tecnológicos, principalmente a matemática, e os gregos foram aprender isso no Egito. Mas isso não é só no Egito. Se a gente pega Tombuctu, foi uma cidade construída dentro do reino do Mali, e que, como os caras já dominavam a escrita árabe, os caras eram convertidos ao islamismo, haviam lá muitos griots, muitas pessoas que tinham a responsabilidade de memorizar os conhecimentos. E os caras em Tombuctu começaram a registrar esse conhecimento oral. O conhecimento que eles tinham no contato com outros povos, registravam. Livros que encontravam dos chineses, livros que encontravam dos babilônicos, registravam. Livros que encontravam dos gregos, registravam. Inclusive, uma coisa que pouca gente sabe é que a sociedade medieval mandou queimar tudo que fosse contra a igreja. Tudo que atrapalhasse o domínio da instituição Igreja Católica Apostólica Romana, eles mandaram queimar ou esconderam. Tudo. Esse conhecimento só foi ser conhecido lá no Renascimento, século XV, depois de Cristo. Numa época, inclusive, que começam as grandes navegações. Esse conhecimento só volta, conhecimento dos gregos, inclusive, só volta para os europeus a partir do contato com esses povos aqui, eles que guardaram. Foram os árabes e os africanos que preservaram o conhecimento grego para os europeus conseguir desenvolver o renascentismo no século XVI, no século XV e XVI. Inclusive, o contato desses povos com os europeus continuou acontecendo. Contato de trocas comerciais. Se a gente pensar as regiões ao norte da África, elas estão perto da Itália, perto da Grécia, perto da Espanha, perto de Portugal. São povos que continuaram com contato, seja contato comercial, seja contato de tráfico e etc. Então, não dá para olhar para... Repito, rever a história da África não é só olhar a história da África, é rever a história da humanidade. Possivelmente, se esses caras não tivessem preservado conhecimento, inclusive grego, talvez a gente não teria renascimento na Europa. Inclusive, ali são alguns dos livros. Para quem estuda as áreas exatas, a história da ciência, o que a gente vai ver? Que os gregos já tinham descoberto que a Terra era redonda. Por que de repente eles esquecem isso, que a Terra era redonda, e isso é redescoberto? Se a gente vai olhar a história da ciência, a gente vai saber que depois do Kepler, lá quando está o Galileu, essa galera que os caras vão rever os estudos e redescobrir que a Terra é redonda, que a Terra gira em torno do Sol, que a Terra não é o centro. Esse é um debate do século XV e XVI na Europa. Mas os gregos já tinham descoberto isso antes de Cristo, antes da sociedade medieval. Por que aconteceu com esse conhecimento? Aconteceu que a igreja mandou queimar qualquer coisa que atrapalhava o seu domínio. Mas esse conhecimento ficou preservado pelos povos árabes, pelos povos africanos ligados ao islamismo. E a Europa só pôde conhecer por causa disso. Outros povos importantes para a gente, os povos iorubás, por exemplo, que eu vou falar rapidinho porque o tempo já deu, mas os povos iorubás contribuíram muito para a cultura brasileira. Não foram os povos que mais contribuíram, mas contribuíram bastante. Inclusive, iorubá é uma língua. Essa ideia de que os povos iorubás é um povo só é uma coisa que surgiu muito recentemente quando o branco entrou lá, invadiu tudo e obrigou os povos a se unirem. Mas havia, sim, os povos que falavam língua iorubá, mas haviam outras línguas. Mesmo na Nigéria, tem várias outras línguas para além do iorubá. E os povos iorubás dialogavam com vários outros povos que não eram iorubás. E toda essa região aqui, que está ali marcada no quadradinho, veio gente para cá, para o Brasil. Os raúças, que a gente chama de malês, que a gente chama de jeje, que daqui a pouco eu vou explicar. Então, você tem um monte de povos, os iorubás era um deles. Mas,
de acordo com o processo histórico, eles acabaram ficando mais conhecidos. Mas é uma civilização importantíssima para a gente entender a África. Inclusive, muitos africanos hoje olham para os Yorubás como uma referência civilizatória para todos os africanos, dada a importância, o desenvolvimento cultural desse povo. Tem uma história antiga que não dá tempo da gente aprofundar, mas é importante dizer que uma das grandes contribuições dos Yorubás para o Brasil é a religião que a gente chama de candomblé. O nome candomblé não é Yorubá, é um nome quimbundo, é um nome que vem lá da região de Congo, Angola, mas a forma que a gente conhece de religiosidade chamada candomblé, ela preserva muito da organização religiosa dessa civilização chamada Yorubá. É lógico que os Yorubás são um dos povos que vieram vários outros. Significa que houveram várias outras organizações religiosas no Brasil. Essa aqui que a gente chama de candomblé é uma só. Então também é um erro a gente olhar para o candomblé e falar, a verdadeira religião do negro é o candomblé. Porque essa é uma das formas que se organizaram aqui, a partir dos elementos que haviam aqui, mas os africanos trouxeram várias outras expressões religiosas para além dessa. É lógico que em Salvador essa teve uma grande importância e a perseguição contra essa religião é tão grande que faz com que nós todos tenhamos que conhecê-la. Inclusive, ela guarda muito dessa África que a gente teve que deixar para trás. Mas ela não é a única. Por exemplo, se a gente pensar os povos de língua Fon, os Yorubás estão aqui nessa região, hoje a Nigéria é por aqui, mas se a gente pegar os povos do Benin, por exemplo, eram povos que eram inimigos dos Yorubás. No processo de colonização, os caras, a Inglaterra, Portugal, fez os caras brigarem entre eles, ficou causando treta e pegava escravo dos dois lados. Falava, ó, chamou sua mãe de não sei o quê. Aí chegava pro outro, ó, você vai deixar o cara ali te tirando. E nesse processo, oferecia arma para os dois lados, que garantiam poder e hegemonia política, mas, ao mesmo tempo, trazia escravo dos dois lados. Então, veio gente do mesmo navio, tanto dos Yorubás como dos povos de língua Fon. Só que, como os Yorubás eram inimigos dos povos de língua Fon, na língua Yorubá, estrangeiro é adjeje. Adjeje ficou conhecido, na simplificação fonética, ficou conhecido como jeje. Hoje a gente chama esses povos aqui no Brasil de jeje, mas eles não se chamavam de jeje. Jeje é o nome que os Yorubás davam a eles. O fato é que tanto um como o outro veio para cá como africano, e quando a gente pega a religiosidade na Bahia, a gente vai ver que eles se reorganizaram numa religião a partir de um novo contexto, pegaram os elementos religiosos que tinham na África e reorganizaram isso a partir de um novo contexto. O que é interessante? Aqui é uma foto de uma esfinge no Egito, e você tem a serpente. A serpente ela aparece na África, isso aqui também daria um dia de reflexão para a gente fazer, mas a serpente ela foi colocada como símbolo maldito para as religiões judaico-cristãs, principalmente judaicas, e a nossa herança judaico-cristã preserva. Mas vários outros povos vão entender a serpente como outras simbologias. Por exemplo, vários povos africanos vão trazer a serpente como símbolo de fertilidade, ou símbolo que liga o bem e o mal, ou o mundo do vivo com o mundo dos mortos. Então, no Egito, todo faraó tinha uma serpente na sua coroa. Ela representa... isso está presente em todas as dinastias egípcias. O que é interessante, e daqui a pouco eu vou voltar aqui nos povos Jeje. Quando a gente vem aqui, aqui é a origem, história do povo hebreu, história dos semitas. Segundo o mito de criação dos hebreus, Abraão teve 12 filhos, cada filho formou uma tribo, você tem as tribos de Israel. Uma das tribos é chamada tribo de Dan. E o símbolo da tribo de Dan é a cobra. Tem toda uma discussão aqui para quem faz teologia, se o significado disso é bom ou mal, aí eu não vou entrar nisso. O que é interessante é que, do outro lado, os hebreus são dessa região aqui, Oriente Médio. Do outro lado aqui, onde não tem nada a ver, os africanos vão batizar o seu país de Dan-Omé. Dan-Omé, cidade das cobras. Quando a gente pega a religião Jeje, a religião que... Aqui no candomblé, o candomblé de linhagem Jeje, é um candomblé que traz a serpente como uma das suas divindades.
que é interessante aqui? Que existia um fluxo e uma comunicação entre os grupos. E, possivelmente, os hebreus têm alguma influência desses povos africanos. Aí é toda uma linha de estudo que tem sido feita. Se vocês quiserem, a gente pode falar mais sobre isso. Um outro povo importantíssimo, e aí eu estou acabando para a gente dar um intervalinho para vocês não dormirem. Outro povo importante para a gente se conhecer, mais do que conhecer a África, para a gente se conhecer, é os povos de Congo e Angola. Essa aqui é um desenho, uma pictografia, que representa, por exemplo, o rei de Portugal, um enviado do rei de Portugal se ajoelhando aqui para o rei do Congo. Ele aparece meio clarinho aqui porque o desenho foi feito por um europeu. Mas o que esse desenho mostra? No final do século XV, 1490, alguma coisa, os portugueses já estavam fazendo contato com os africanos e um contato comercial, inclusive prometendo armas, prometendo ajuda, prometendo mercadorias, se Portugal fosse parceiro comercial, se o Reino do Congo fosse parceiro comercial da Europa. Mas isso tinha... Aí, aqui você tem interesse comercial, mercantilismo começando. Só que você tinha a igreja que ainda dominava. A burguesia só foi se livrar da igreja lá no século XIX, lá no século XVIII com a Revolução Francesa. Aqui ainda era a igreja que dominava a Europa. A igreja fala, não, mas você não pode dar arma na mão de um cara que é pagão. Aí o rei de Portugal volta lá e fala assim, não, você vai ter que se converter, senão não tem como a gente fazer transação comercial. Aí o cara, se é por isso, eu me declaro católico. Mudou o nome dele lá para... Esqueci o nome, para algum nome católico, algum João, algum nome de Bíblia. E o Reino do Congo se converte ao cristianismo antes da escravidão, para fazer relação comercial com Portugal, para ter arma, para ter produtos manufaturados, etc. Isso significa que muitos africanos já vieram para cá católicos. Nem todos os africanos vieram para cá. É lógico que esse catolicismo aqui foi se misturar com as religiões que já estavam presentes naquela região. Mas quando a gente vai estudar a Congada, tem gente aqui que entende melhor do que eu disso para falar, a gente vai ter muito elemento católico. E não é só porque eles são alienados e porque eles não conseguiram resistir à pressão. É porque eles têm um processo histórico que antecede a escravidão que o catolicismo já está presente nessa cultura. Tanto que a Congada é a coroação do rei do Congo. Se a gente vai estudar o maracatu, a gente tem que olhar para isso aqui. Se a gente vai estudar o jongo e uma série de outras coisas. Bom, vou passar rápido agora, só para dizer a última coisa. Do lado do reino do Congo, tinha o reino do Indongo. Indongo era um reino vizinho que tinha uma rainha, e as rainhas são muito presentes na história africana, porque a África não desenvolveu essa orgeriza, a mulher que a gente vai ver na Grécia, por exemplo. Isso não significa que não tenha machismo, mas a gente vai ver realmente uma outra combinação de gênero. E a gente vai ver, por exemplo, grandes rainhas na história do continente africano, quanto mais a gente estuda. E uma delas que chama atenção é a rainha Nzinga, Nzinga Mbandi. A rainha Nzinga ela é conhecida, bom, a história é lindíssima, não dá tempo, mas pela sua habilidade de negociação, pela sua estratégia de guerra. Inclusive, falar em estratégia de guerra, o xadrez, antes de ser da China, a gente encontra registro de xadrez no Egito, muito antes dos registros chineses, só para dizer. Porque os negros são lindos agora. Não, é porque a gente está falando de um processo histórico de distorção que invisibilizou isso. Mas voltando para a rainha Nzinga, ela era muito hábil na negociação. Tão hábil na negociação que quando uma pessoa era boa de estratégia, quando uma pessoa conseguia bater de frente, sem precisar bater de frente, se falava que essa pessoa tem Nzinga, tem ginga. O termo ginga vem daqui da rainha Nzinga. Só que, mais do que isso, essa rainha, há relatos que ela mandou soldados para o Brasil para resgatar pessoas que foram trazidas para cá como escravo. Mas mais do que isso, essa rainha, para ela conseguir vencer Portugal, ela teve que se converter a um grupo guerreiro, a um grupo de soldados jagas. Os soldados jagas viviam em acampamentos permanentes de guerra. Como que eles chamavam esses acampamentos? Quilombo. Os jagas viviam em quilombos. E a rainha Nzinga, ela teve que fazer os ritos de iniciação e se tornar uma guerreira jaga dentro dos quilombos.
O que é interessante é que na mesma época que a Nzinga viveu e que havia os quilombos, os jagas, é a mesma época que vai ter quilombo se espalhando pelo Brasil todo, com as mesmas táticas e organizações de guerra. Então, olhar para esse período ajuda a gente a se entender, porque quando a gente vê a importância dos quilombos na história do Brasil, ela é gigantesca. Então, os povos bantus foram os que mais contribuíram para a história do Brasil, para a cultura brasileira, mais do que os iorubás. A gente fala do iorubá por toda uma questão complicadíssima. Mas se a gente for querer entender melhor a cultura brasileira, a gente tem que olhar para os bantus. E essa influência está no nosso jeito de falar, está na nossa língua, na nossa música, na nossa comida, está em tudo quanto é lugar. Porque foi o povo que veio em maior quantidade durante maior período de tempo. Então, quando a gente pega palavras, por exemplo, palavras africanas que a gente fala hoje, 99% são palavras quimbundo ou kikongo, que são palavras da região do Congo e de Angola, não são iorubás. Então, canjica, capanga, carimbo, dendê, dengo, fubá, futucar, gangorra, ginga. Para de lenga-lenga, professor, me dá um intervalo que eu estou com fome. Macaco, maculelê, macumba, mandrake. Lembra do mandrake? Quem está na correria há mais tempo aí vai lembrar. Tamangandeu, mangar, maracutaia, marimbondo, minhoca, moleque, monjolo, muamba, quiabo, mucama, cachimbo. Bom, só para dizer que cachaça... Eu não falei cachaça, alguém falou. Não pode deixar passar, né? Então, as influências desse povo foram maiores do que qualquer outra. Então, olhar para a África também implica a gente ter uma atenção especial com essa contribuição. A capoeira, não precisa nem falar, para quem é da capoeira, por exemplo, uma dança chamada Ngolo, que é muito parecida com a capoeira, porque o racismo conseguiu fazer com que as coisas associadas ao negro tivessem uma conotação de coisa ruim, de zona, de alguma coisa assim. Então, conclusão, para acabar para a gente ir para o intervalo e vocês voltarem, vocês me baterem aí por causa do Papa. Conclusão, eu vou voltar aqui na frase do Queto. É necessário pautar o debate racial para além da denúncia. Não significa, repito, que a gente não vai, inclusive, dedicar aqui alguns dias aqui para mostrar como o racismo opera e ele é cruel. Mas reduzir o debate a isso é problemático. Torna-se urgente o anúncio das contribuições negro-africanas ao desenvolvimento humano universal. Outra frase do Darcy Ribeiro, que eu tenho 1000 críticas, mas que contribui também. O Darcy Ribeiro vai falar, os africanos, contribuíram tanto para o desenvolvimento da cultura brasileira que hoje não se pode mais falar em eles, mas em nós. Significa que, mesmo os brancos, estão impregnados de cultura africana. Desde bater uma laje, lá no domingão, lá com todo mundo, até o nosso jeito de falar português. Então, não é só o negro que não se entende se não voltar. O branco também não se entende se não voltar nessa história, porque ela está muito presente. Isso não significa que o racismo acabou também só porque o branco está presente na cultura africana. Brancos e negros precisam saber que o passado e presente dos negros vão além da escravidão. Eu paro por aqui está meu e-mail de novo, a gente dá uma pausinha para o café e a gente volta aqui para